Evangelho de Mateus, capítulo 1. Então, estaremos aí fazendo um resumo deste capítulo. Amém? Para começar, então, vamos falar um pouquinho do versículo 5. Nós não estaremos estudando todos os versículos, como citado anteriormente, só apenas alguns, assim, que vai nos dar um esclarecimento do que é o Evangelho de Mateus e o que ele quer nos apresentar. O versículo 5 ele é muito interessante porque ele fala de duas personagens excelentes que nos dá uma ideia muito profunda do Evangelho. Raabe e Ruth, né? Não dá tempo aí de falar muito sobre essas duas personalidades, mas depois eu quero que você pesquise sobre Raabe e Ruth, que foram duas gentias. E a prova dessas pessoas estarem ligadas diretamente na descendência de Jesus nos demonstram que o Evangelho ele realmente não é só para o povo religioso, o povo judeu. Então essas duas pessoas gentias, elas acabam fazendo parte dessa geração pela obediência. Então nós podemos perceber em alguns pontos da Bíblia, em diversos livros, que aparecem pessoas de outras religiões, de outros costumes, para fazer parte dessa história tão maravilhosa. O que Deus está nos demonstrando? Que não existe uma religião exclusiva, que Deus tem olhado para o coração, para a sinceridade, para aqueles que realmente conseguem ter sensibilidade de perceber Deus, em ajudar, em obedecer, em fazer, em respeitar, em crer e também em agir. Muitas pessoas, às vezes, religiosas, se estabelecem dentro da religião e acreditam que podem caminhar dessa forma. Então, se nós fizermos um contexto bíblico, nós vamos observar, Filipenses vai dizer isso, Paulo, na sua epístola, que a religião ela alimenta a carne. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque não existe um povo exclusivo, existem pessoas sinceras que buscam a Deus e que Deus se manifesta grandiosamente na vida delas. Não podemos pegar esse Deus tão grande e colocar dentro de uma caixinha. A partir do versículo Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I want amazing grace, how sweet the sound that. A partir do versículo 18 fala do nascimento de Jesus, que fala Maria concebeu através do Espírito Santo, né? Então nós podemos perceber o poder do Espírito Santo, de poder fazer aquilo que bem lhe apraz dentro do seu projeto e do seu plano. É interessante que Deus ele se intromete na humanidade todas as vezes que existe um projeto, um plano dele. E todas as vezes também em que um homem de Deus ora na Bíblia, Deus intervém nesse plano, né? Nesse projeto. Mas o interessante é que não é só olhar para Maria foi agraciada, uma mulher santa, separada, abençoada, que é um exemplo para nós como pessoa e a mãe de Jesus na carne, né? Então nós podemos entender também a questão de José, como foi difícil para ele ali no capítulo 19, a Bíblia vai descrever ele como um homem justo, e por não querer expor Maria, mesmo diante de uma situação duvidosa, de uma situação de incredulidade, ele tentou deixá-la, mas totalmente secreto, não queria mostrar para ninguém. E isso é interessante, isso demonstra que ele realmente era um homem justo, que ele não estava preocupado em prejudicar ninguém, mesmo de certo ponto de vista sendo prejudicado, porque não é fácil realmente acreditar. Mas Deus, a partir do versículo 20, né, se manifesta na vida de José de uma forma sobrenatural
mostrando para ele realmente o que estava acontecendo, que Maria tinha engravidado do Espírito Santo, que nela estava sendo gerado ali. Então, só uma coisa muito sobrenatural para que haja realmente, vamos dizer assim, um andamento nessa história, para que José pudesse voltar e realmente receber a sua esposa de novo. Então, é interessante que essa questão do nome de Jesus, a partir do versículo 21, que diz, o anjo diz para ele, né, que o nome dele se chamará Jesus. Então, o significado desse nome é muito maravilhoso. Emanuel, Deus conosco. Então, era a manifestação de Deus. João vai explicar isso no capítulo 1, quando ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e veio habitar no nosso meio. Então, aí demonstra o poder desse nome, né? E a questão do significado espiritual desse nome, Deus dentro do homem, Emanuel, Jesus habitando dentro de nós, Deus habitando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that... E no 22 vem provar que nós não podemos ir além daquilo que está escrito, porque assim como disse o profeta, cumpriu aquilo que estava escrito, que a Virgem conceberia e daria à luz e chamaria o nome dele de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, no versículo 23. Então, Deus conosco, então Deus se manifestado no nosso meio. A Bíblia diz que ele abriu mão e se manifestou, abriu mão da sua divindade, se manifestou, se humilhou em forma de carne, esteve no nosso meio. Isso é interessante, que o que aconteceu com José foi obedecer. Nós sempre vamos ver isso na Bíblia, a obediência. Então é importantíssimo nós obedecermos. Às vezes mesmo sem entender alguma coisa, obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, vão nos trazer consequências maravilhosas, que às vezes nós não conseguimos compreender hoje, mas quando colocamos em prática e obedecemos, mesmo não vendo, agindo pela fé, pelas coisas que não são, por aquilo que se espera, nós podemos então entender a manifestação de Deus posteriormente. Então no 25, e diz que ele não conheceu até que ela deu à luz ao primogênito. Primogênito, vamos só fazer uma exegese rápida desse texto. Conheceu, vamos dizer que teve relações com ela, até ela deu à luz. E a própria Bíblia, no capítulo 13, vai dizer dos outros irmãos de Jesus. Tiago, que escreveu a Epístola de Tiago, é um deles. E primogênito, se fosse filho único, seria unigênito. Então aí nós quebramos toda a questão que Maria não teve uma vida normal com José. Maria teve sim uma vida normal com José, logo após o nascimento de Jesus. Até o nascimento de Jesus ela concebeu virgem, mas depois do nascimento dele, ela teve uma vida normal com José. E assim que ela teve o seu primogênito, que significa primeiro filho, ela colocou o nome dele Jesus, assim como Deus ordenara, praticando assim uma obediência. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima, até o capítulo 2. Amazing grace, how sweet the